Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, mais um dia aí pesado pro torcedor vascaíno, o Vasco vindo de uma derrota inesperável contra o Operário, já se prepara para o jogo de amanhã contra o Boa Vista na Copa do Brasil. Vamos falar melhor dessa partida, as mudanças que devem ser feitas aí pelo técnico Marcelo Cabo. Também vamos falar aqui do zagueiro Anderson Martins, que deu uma declaração importante ao Globoesporte.com. E quem sabe ainda pode existir aí a chance dele voltar ao Vasco. Também vamos falar aqui de jogadores que não irão jogar na partida de amanhã, hein? Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nada e ficar por dentro de todas as notícias. Se inscreve aí se você é novo por aqui para ajudar o nosso canal a continuar crescendo. Muito obrigado aí a todos os nossos inscritos. Pessoal, o Vasco que vem de uma derrota humilhante para o Operário na estreia da Série B, hoje ocupa a 19ª colocação aí na competição nacional e infelizmente iniciou muito mal aí o Campeonato Brasileiro e agora vai ter que ralar para vencer a Ponte Preta fora de casa no próximo jogo aí, que será no domingo às 4 horas da tarde. O Vasco irá enfrentar o Boa Vista amanhã pela Copa do Brasil, tentando reverter esse péssimo resultado conquistado aí na estreia da Série B para tentar amenizar um pouco a dor do torcedor vascaíno. O torcedor está pé da vida com o Vasco, não consegue mais entender o porquê do Marcelo Cabo ter colocado o Hernando de titular no Vasco, colocado ali o meio-campo, como ele colocou. Algumas alterações têm que ser feitas para essa partida de amanhã e principalmente, né, cara, eu acho que a postura do Vasco tem que mudar. O Vasco no sábado não jogou absolutamente nada, entrou a passeio. O Vasco achou que talvez poderia vencer o Operário a qualquer momento, né, porque sempre aí vem sendo taxado como grande favorito da Série B. Eu acho que os jogadores também entenderam dessa forma e não jogaram absolutamente nada. Entraram de salto alto, tomaram um baile, um show do Operário e acabou sendo derrotado. Se o Operário fosse um pouquinho melhor, era para ter feito um 5-6 no Vasco, tranquilamente, era para ter sido goleado só no primeiro tempo. O Delém ainda salvou muito o Vasco ainda algumas oportunidades do adversário. Bem complicado, o Marcelo Cabo tem que treinar melhor essa equipe, fazer esses jogadores jogarem mais bola, principalmente essa zaga. Essa zaga do Vasco é um nojo, é horrorosa essa zaga do Vasco. O sistema defensivo do Vasco parece uma várzea, não treina, não faz absolutamente nada, entrega tudo para o adversário. E sem falar no seu Andrei, que para mim é banco nesse time do Vasco, para mim não é jogador para estar vestindo a nossa camisa. Sempre falei aqui no nosso canal que ele começa o ano voando. Quando inicia o Campeonato Brasileiro, é essa porcaria que a gente está vendo aí dentro de campo. E para esse jogo aí, alterações podem acontecer nessa partida. Segundo vários jornalistas, o técnico Marcelo Cabo pode fazer algumas mudanças aí no time, principalmente no meio campo. Podemos ter um meio campo um pouco mais defensivo aí, possivelmente com a entrada do Michel, talvez, quem sabe, aí o Rômulo também figurando no time titular. Também pode sacar o Morato do time e entrar aí com o Léo Jabá no ataque. O Gabriel Peck caiu demais também o seu futebol. Não sei se ele será mantido aí no time titular do Vasco para esse jogo de amanhã contra o Boa Vista. Fato é de que dois jogadores que são titulares do Vasco não entrarão em campo amanhã, se recuperando ainda de lesões, né? Leandro Castan, zagueiro titular e capitão da equipe, não entrará em campo, e também o Marquinhos Gabriel, que segundo vários torcedores vascaínos está fazendo uma falta danada, é o jogador que mais está fazendo falta hoje no time do Vasco. A gente não sabe quando esses jogadores terão condições aí de entrar em campo, possivelmente contra a Ponte Preta aí fora de casa no próximo domingo. Também tem expectativa da entrada no time titular aí do Sarrafiori. Veio contratado para isso, fez a sua estreia muito discreto aí no último final de semana, até porque o Vasco estava muito mal. Bem complicado algum jogador ter jogado bem naquela partida ali. Infelizmente o Vasco foi derrotado. Outro jogador que estará impossibilitado de jogar amanhã contra o Boa Vista é o atacante Daniel Amorim, contratado aí vindo da Tombense. O jogador já estreou na competição nacional com a camisa da Tombense, inclusive fez gol contra o Vasco e não pode jogar novamente essa competição com a camisa de outro time e por isso não entrará em campo. O Vasco vai ter que ir com o que tem aí de melhor à disposição do técnico Marcelo Cabo. Não sei se ele vai manter esse mesmo sistema de zaga aí com o Hernando e com o Ricardo Graça. Pode ser aí que tenhamos alguma outra novidade aí na zaga do Vasco. O Zeca também precisa jogar mais porque ele fez a sua pior partida aí com a camisa do Vasco no último final de semana, entregando tudo, jogou muito mal. O Zeca e o Andrei foram sem dúvida nenhuma os piores dentro de campo, juntamente também com o Hernando. Mas eu acho que o Andrei e o Zeca realmente tiveram um nível muito
muito abaixo mesmo, entregaram tudo, jogaram muito mal mesmo e com certeza precisam rever vários conceitos aí, principalmente o seu André, que tem que rever muitos conceitos aí de achar que tá dentro do campo jogando sozinho. Parece que tem horas que o jogador tá dormindo. Aquele lance do segundo gol foi uma bizarrice sem fim, sem falar que ele tinha errado vários outros passes dentro de campo. O jogador acha que é craque, acha que é Xavi, acha que é Iniesta e não joga bosta nenhuma, não joga absolutamente nada. E o Marcelo Cabo tem que rever alguns conceitos aí, senão a sua cabeça vai rodar daqui uns dias e vai acabar sendo demitido. Bom, pessoal, agora vamos falar aqui do jogador Anderson Martins, né? O jogador que foi bastante especulado no Vasco, é ainda bastante especulado no Vasco. Segundo várias informações, o jogador teria cogitado a sua aposentadoria, mas ontem ele deu uma entrevista importante ao Globoesporte.com, falando que não irá se aposentar, diz que ainda está novo. O jogador está atualmente com 33 anos, saiu do Bahia, rescindiu seu contrato, está livre no mercado. Como a gente vem sempre falando aqui, ele é muito especulado no Vasco, o nome do jogador é sempre ventilado no clube e agora o Vasco precisando de um zagueiro e o Anderson Martins voltando aí atrás em tese, não querendo se aposentar, pode ser uma boa pro Vasco. Na minha opinião, o Anderson Martins é muito mais zagueiro do que aí o Hernando, que é o titular da posição e com certeza viria pro Vasco aí sem custo algum, né? Porque o Vasco só vai ter que pagar o salário do jogador e claro, ele terá que abaixar os seus salários aí da época do Bahia e principalmente aí de quando ele jogava em alto nível, né? Muitos torcedores do Vasco ainda têm um pé atrás com o Anderson Martins da maneira que ele saiu do clube em 2017, no finalzinho de 2017, indo para o São Paulo. Mas eu aceitaria ele tranquilamente no Vasco, pelo nível dos zagueiros que a gente está tendo hoje. Olha só, olha o lixo que é a zaga do Vasco hoje, cara. Olha a palhaçada que é a zaga do Vasco. Não sei se essa zaga aí fraca vai aguentar a Série B. Precisa sim de reforçar a zaga. Como eu falei a semana passada todinha, todos os vídeos do canal, eu falei aqui que o Vasco precisava contratar um zagueiro. Precisa de um zagueiro que jogue pela direita, que é destro, bom na jogada aérea e que tem uma boa estatura. Não contratou jogador que, na minha opinião, não tinha necessidade de contratar no momento. Trouxe jogadores aí para mais posições, como foi de volante, contratou 2 volantes aí, o Romulo e o Michel. Ficou sem contratar mais um zagueiro. O único zagueiro contratado na temporada foi o Hernando e ainda dispensou o melhor zagueiro que o Vasco tinha no elenco, que era o Marcelo Alves. Minha opinião, precisa sim contratar um zagueiro. Ainda surgem especulações do Dedé, o Dedé ainda acho que se recupera ainda de lesão, acho que está muito mais distante uma volta do Dedé hoje ao Vasco. E o Anderson Martins seria um retorno mais possível, já que o jogador estava em atividade recentemente aí, muito mais tempo do que o Dedé, que tá parado aí, só Deus sabe como foi a última partida do Dedé como jogador profissional. Na minha opinião, seria válido sim trazer esse jogador de volta pro Vasco, se não trazer o Anderson Martins, trazer um bom zagueiro aí, porque é necessário. Não dá pro Vasco parar de contratar jogadores se o time tá mal, a zaga tá mal, precisa contratar mais um zagueiro aí. Certamente ao longo do campeonato, se o Vasco continuar esse marasmo, vai ter que mudar muita coisa, vai ter que contratar de novo, vai ter que mudar a comissão técnica, aí vai ser muito gasto, porque realmente, velho, o que o Vasco apresentou no primeiro jogo assustou demais todos nós torcedores e com certeza deixou aquela pulga atrás na orelha sobre o trabalho aí do técnico Marcelo Cabo, que já vinha aí de péssimos jogos aí, principalmente no confronto contra o Botafogo aí na final da Taça Rio. Jogou muito mal o primeiro jogo, acabou vencendo aí, na sorte que o Botafogo conseguiu ser pior. No outro jogo o Vasco foi irreconhecível, perdeu pro Botafogo em São Januário, mas devido aí à vantagem de ter ganhado o primeiro jogo, foi para pênaltis e o Vanderlei salvou aquele título ali do Vasco. Mas o último jogo, sem dúvida nenhuma, foi um desastre total. Foi ali para amassar o trabalho do Marcelo Cabo e jogar todo no lixo, porque não jogou absolutamente nada do Vasco naquela partida. Deixei nos comentários o que você acha e quem sabe de um possível retorno do Anderson Martins, se você contrataria um outro zagueiro. Fala aí se você tem algum nome em mente de um zagueiro bom que poderia vir para o Vasco, zagueiro aí que está talvez aí encostado a algum time, seria interessante para o Vasco garimpar melhor o mercado ali na Série A, talvez o mercado sul-americano, para trazer um bom zagueiro para nossa equipe. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e ficar por dentro de todas as notícias do Vasco. Muito obrigado, saudações vascaína a todos e vamos torcer por dias melhores para que amanhã o Vasco entre dentro de campo mais focado e que vença esse primeiro confronto aí contra o Boa Vista fora de casa e tenha uma vantagem boa para o jogo da semana que vem contra o próprio Boa Vista em São Januário.